senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal, pela TV Prevê, pela TV Câmara, que nos ouve pela Rádio Câmara e também a Rádio Ouro Verde, ou Jovem Pan, né? O primeiro assunto que eu pretendo abordar aqui é sobre o Vale do Igapó. Na semana passada, eu estive presente numa audiência pública, numa audiência que foi incomum. Incomum por quê? Primeiro, foi realizado fora das dependências da Câmara Municipal e foi realizado no próprio bairro, no próprio local dos interessados. E um cidadão, o Evandro, ele gentilmente cedeu a sua residência para que essa reunião pudesse ser realizada. E a reivindicação deles, e esteve lá o Dr. Maurício Porto, que é o jurídico da Secretaria do Planejamento, em nome da secretária Letícia, para discutir com os moradores a proposta de alteração, aliás, de inclusão do Vale do Igapó dentro de zona residencial 3. O Igapó, inicialmente, ele foi classificado como zona residencial 1, que era para condomínios de alto padrão, a exemplo do condomínio Shangri-La. Posteriormente, por meio de uma lei municipal, ele foi reclassificado para uma zona residencial 3, que permite zona comercial, zona residencial, enfim. É um pouco mais abrangente, não restrito como a zona residencial 1. E agora, por uma atitude do prefeito Rodrigo Agostinho, ele revogou, na época, a lei. Na verdade, ele tinha uma lei que instituía 2 artigos, um que classificava o Igapó como zona residencial 3 e um outro dispositivo nessa mesma lei. Como ele revogou essa lei, o Igapó ficou praticamente sem nenhuma classificação, impedindo seus moradores de apresentar uma proposta de empreendimento, ou seja, da construção de uma moradia, lá na CEPLAN. Por quê? Porque não tem classificação de zona residencial. Então, está sendo feito agora, na verdade, justiça aos moradores do Igapó. Só que tem um problema no Igapó. O Igapó está dentro de uma APA. Se ele está dentro de uma APA, e nós estamos aqui com 2 planos de manejo em andamento, o plano de manejo, em tese, tem que classificar aquilo ali como uma área perfeitamente possível fazer o parcelamento do solo. Ou seja, tem que permitir que se ocupe aquilo ali. Aí nós também temos a lei do cerrado, porque lá é uma área com densa vegetação do cerrado. Aí nós temos uma lei estadual. Então os moradores do Igapó ficam numa situação muito difícil, até mesmo de morar, de construir, de reformar, de ampliar a sua residência lá. Mas eu acredito que essa medida da prefeitura vai resolver o problema. Só que aí me chamou a atenção, e eu discuti agora há pouco com a vereadora Chiara sobre isso, que é o seguinte: a Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011, ela fixa normas à União, ao Estado e ao município nas ações administrativas em relação à proteção do meio ambiente. No artigo 9º, diz assim: são ações administrativas do município. Inciso 14, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. Letra B, localizados em unidades de conservação instituídas pelos municípios, exceto em APA. Ou seja, nós temos uma lei complementar que proíbe qualquer intervenção do município para se fazer parcelamento de solo. Sabe o que isso significa, pelo menos ao meu ver? Que todo esse trabalho que está sendo realizado por meio de um plano de manejo, que está custando mais de R$1 milhão para o governo, os 2 planos de manejo, ele vai resultar em nada. Igual aquele outro plano de manejo que nós já temos, da água parada, em que não se toca nesse assunto em parcelamento de solo. Ou seja, eu vejo com muito temor isso aí, e aí eu vou na esteira daquilo que a vereadora Chiara falou na última manifestação aqui, em que nós não temos outra saída a não ser a revogação total ou pelo menos parcial das áreas de proteção ambiental em nosso município.
Caso contrário, nós não destravaremos a cidade como pretendemos com o plano de manejo. Então, hoje, o que se vê é uma legislação federal que impõe ao município, aliás, que proíbe o município de qualquer intervenção nessas áreas. Ou seja, por mais que a gente aprove aqui a lei classificando o Igapó como zona residencial 3, eu vejo com muito temor isso aí, porque lá é uma área de proteção ambiental e também tem um domínio do cerrado, que a lei estadual do cerrado também impede qualquer tipo de intervenção. Muito bem, outro assunto. Nós tivemos aqui uma audiência pública presidida pela vereadora Thelma e a Chiara, que fizeram a convocação, o pedido, da PEC 181, que fala sobre a criminalização de aborto. E aí, eu não tive a oportunidade de estar aqui desde o início e cheguei quase no final da audiência. Bastou eu sentar ali, onde está o senhor Alexandre, que veio uma manifestante, ou veio uma pessoa se manifestar aqui, para atacar a polícia militar. Como gostam de atacar a polícia militar, né? Só que essa menina, essa garota, essa jovem, eu acho que ela precisa voltar para a escola, para aprender a ter educação com as pessoas. Sabe por que você precisa voltar para a escola, menina? Porque a escola que você frequenta, se for a professora que eu imagino, que estava aqui também, se meus filhos tivessem uma professora como aquela, eu me recusaria de deixar meu filho frequentar uma escola com uma professora daquela estirpe. Uma professora que não sabe o que fala e o que ensina. Então é o seguinte, se vocês alegam que nós, policiais militares, discriminamos as pessoas, e a senhora falou aqui que são pretas, pobres e prostitutas, eu acrescento mais um P aí para a senhora, polícia. Porque se tem uma categoria que é discriminada nesse país aqui, é a polícia, e em especial a polícia militar. E eu não aceito a pessoa vir aqui me provocar e me agredir, porque quando agride a polícia militar, me agride também. Então a senhora tem que tomar conhecimento do seguinte, eu quero que a senhora aponte qual categoria profissional que desde 2001, no caso do estado de São Paulo, nós já perdemos 1.147 policiais militares. Sabe o que é isso? É 2 batalhões nós perdemos. 3.131 foram afastados porque em decorrência da agressão que sofreram. Aí vem o jornalista, o Marcelo Godoy, que eu não vou falar nenhum adjetivo dele, porque ele sabe o que eu penso dele, do Estadão, e fala assim, neste ano, dos 43 PMs assassinados em São Paulo, só 3 foram mortos durante o serviço. Ô Marcelo Godoy, vai procurar o que fazer, cara. Você não merece respeito e credibilidade nenhuma. Você sabe, e um dia eu vou escrever isso num livro, o que motivou a morte de muitos policiais militares no final de 2012. E você sabe, Marcelo, porque você foi conivente com o secretário nisso que ele fazia. Você sabe por que morria policiais militares. Falando ainda da PEC, para as meninas que aqui estiveram, já que a polícia militar não serve para nada, vou passar outro dado para as senhoras e senhoritas que aqui estiveram. Nós temos no estado de São Paulo 2 penitenciárias que abrigam exclusivamente condenados por crimes sexuais. A penitenciária de Aras, que tem hoje em seus quadros 1.971 presos, e a penitenciária de Sorocaba, que tem 703 presos. Ou seja, nós temos hoje, cumprindo pena de crimes sexuais, 2.674 pessoas. Sabe quem prendeu essas pessoas? Polícia Militar. Então, o que a senhora fala a respeito da polícia que discrimina? Eu quero o seguinte, nós somos discriminados e nós é quem prendemos essas pessoas que atacam as mulheres covardemente.
Porque se não fosse a Polícia Militar, tenho certeza, e a Polícia Civil também tem sua parcela de responsabilidade, de contribuição, nós não teríamos mais de 2.674 pessoas presas. E mais um detalhe para as senhoras e senhoritas que aqui estiveram. O crime de estupro, 70% das vezes, a vítima conhece o autor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque normalmente o crime de estupro ocorre em ambiente familiar, ou próximo da família. Então, quando a senhora vem aqui e fala que são atacadas, são violentadas, lógico que mulheres são atacadas e violentadas, não tenha dúvida, eu também acho que as senhoras estão corretas, mas não joguem a culpa na Polícia Militar, nesse ou naquele. Não falem que a Polícia Militar é conivente com qualquer coisa que seja. A Polícia Militar também é vítima, e vítima dessa sociedade cruel, que assim a classifica como uma polícia repressora. Ao contrário, nós mais defendemos do que atacamos. Se nós fôssemos atacar à altura daquilo que sofremos a agressão, poderia ter certeza que nosso número de homicídios extrapolaria aqui todos os níveis do país. Muito obrigado.